E hoje tem Mengão, minha família, minha nação rubro-negra. Se inscreve no canal, ativa o sininho, minha família. Vou passar para vocês o horário do jogo, a provável escalação, a arbitragem e aonde você vai poder assistir o jogo do nosso Flamengo hoje, galera. É de graça, compartilha esse vídeo. Eu conto com vocês, minha família. Que história é essa de Michael no Santos? É isso mesmo, minha família. Michael está muito perto de ser o jogador do Santos. Vou passar para vocês aí o valor que o Flamengo está negociando, né, galera? Dizem, a imprensa paulista, galera, cravou já Michael no Santos. Falta pouco detalhes, beleza, minha família? Já vou logo falando dele, tá? Tem algumas informações aqui do Mengão, fica até no final do vídeo, que eu vou estar passando para vocês aí. Também tem a lista dos relacionados aí, dos garotos que vão para o jogo hoje contra o Volta Redonda, tá? O jogo hoje é Flamengo e Volta Redonda. Galera, é o seguinte, ó, vou começar falando aí do Michael, tá? Porque segundo o Renan Moura, o Santos encaminhou a contratação de Michael, atacante do Flamengo. O clube paulista deve pagar 4 milhões de dólares, 21 milhões de reais pelo jogador. E o Flamengo ficará com 20% dos direitos econômicos, pensando em uma venda futura, né? Em uma futura venda, galera. Rapaz, Michael no Santos, Michael, Neymar, Gabigol, o Ilharão, cara, o Santos tá montando aí um time até que bacana, né, galera? Comenta aí, você acha que vale a pena o Flamengo vender o Michael por 21 milhões de reais, galera? 4 milhões de dólares? Michael que o Felipe Luiz já disse que não vai contar com ele, né, galera? Se ele tiver no elenco, vai ter algumas oportunidades, mas já disse que pode negociar, não quer contar com ele, não quer contar com o Alan. Valeu, galera? E falar em Alan, o Alan, negociação entre Flamengo e São Paulo e Corinthians também, que estava interessado no Alan, galera, estão suspensos, tá? Não estão negociando mais, tá paralisado aí por questões, né, do problema que tá acontecendo lá em São Paulo, né? O Júlio Casares do São Paulo vai sofrer um impeachment, porque ontem teve uma votação, beleza, galera? E a maioria votaram a favor do impeachment, agora tem uma votação, né? Agora tem uma aprovação da votação lá no São Paulo. Se a votação for aprovada, o Júlio Casares não vai ser mais presidente, né, do São Paulo. E nessa bagunça o Flamengo não tá querendo negociar aí o Alan com o São Paulo. Valeu, galera? Vai esperar o que vai acontecer lá no São Paulo lá. Valeu, galera? Outra informação, minha família, é que Flamengo e Corinthians, os ingressos estão esgotados, tá, galera? O jogo vai ser no dia 1º de fevereiro, no domingo, 4 horas da tarde. E os ingressos estão todos esgotados, galera. Vai lotar o Mané Garrincha. Beleza, minha família? Ó, atualização sobre o Lucas Paquetá. Ontem aconteceu, sexta-feira, uma reunião e não houve nada demais, tá, galera? O Flamengo só ficou sabendo, teve um avanço. Falei pra vocês no vídeo de ontem que o Flamengo, galera, agora sabe sim que o West Ham quer negociar o Lucas Paquetá. Hoje, segundo a Mônica Alves, vai ter outra reunião neste sabadão aí para o Flamengo, né, vai fazer uma proposta agora oficial. O Flamengo ainda não tinha feito uma proposta oficial, galera, em papel, né? Beleza, minha família? Só sondagens aí, beleza? Em conversas, né? Então agora vai fazer uma proposta oficial aí que pode girar em torno de 35 milhões de euros fixos, mais 5 milhões aí em bônus, beleza? Mais novidades sobre Lucas Paquetá, vou vir aqui e falar pra vocês, galera. Beleza? Minha família, o Iago, né, que vai jogar hoje com o Flamengo, os empresários dele aguardam, galera, a chegada do BAP para resolver a situação do jogador, tá? O contrato dele está se encerrando, tá, minha família? O Flamengo aí não se movimentou, não se pronunciou se quer renovar com ele ou não. Os empresários querem renovar, quer que o Flamengo renove com ele, né? Ele quer permanecer no Flamengo. E é o seguinte, ele tem proposta da Inglaterra, da Itália e também tem o interesse do Bahia, tá, minha família? É um bom zagueiro. Eu acho que o Flamengo tem que renovar o contrato com esse garoto aí, ó. O Iago, cara, o moleque é abençoado, ele é iluminado. Cara, tem que negociar. Eu acho que você aprova o Flamengo ir renovando o contrato com o zagueiro Iago, sub-20? Comenta aí, minha família. Beleza? Outra informação que eu tenho para passar para vocês, galera, é sobre, segundo o Flazoeiro, né, juntamente com o Flabase, o Flamengo acertou a saída do meio-campista
paraguaio Jorge Moura, de 19 anos, para o Sol de América do Paraguai. O Jorge Moura tinha contrato com o Flamengo até 2026, minha família. Ele acumula convocações da seleção de base do Paraguai. Na época em que contratou do Sol de América, o Flamengo pagou 1,6 milhão pela aquisição de 50% dos seus direitos. Só que não vai permanecer aí no Mengão, beleza? O Flamengo aí, ele voltou aí para o Sol de América, beleza, minha família? Agora eu vou falar para vocês, minha família, quem foram, né, os relacionados aí para o jogo de hoje, Flamengo e Volta Redonda, tá, galera? 100% aí, garoto do Ninhos. Valeu, minha família. De novo, né, o elenco principal dizem que pode voltar contra o Vasco, outros falam que vai voltar só contra o Corinthians. Vamos aguardar aí, tá? Quem foi relacionado hoje foi o Alan Santos, o Bruno Xavier, o Camargo, o Carbone, o da Mata, o Daniel Salles, Daniel Silva, David Viana, o Douglas Teles, o Guilherme Gomes, né? Gustavo, o Iago, João Couto, João Victor, o Joshua, Caio Júnior, Caio Nóbrega, Léo Nanete, Lucas Vieira, desculpa, Pablo, o Pedro Batista, o Rian, Roberto, o Wanderson e o Werneck, acho que é Werneck mesmo, beleza? O nome do jogador aí. Agora eu vou falar para vocês o horário do jogo, a provável escalação, a arbitragem e aonde você vai poder assistir o jogo do Mengão, galera, beleza? Hoje, deixa o seu placar aí, Flamengo e Volta Redonda. Hoje o horário do jogo será às 21h30, horário de Brasília. Valeu, minha família, o jogo será lá no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. É a segunda rodada do Campeonato Carioca. Lembrando que o Mengão tá fazendo o seu terceiro jogo, tá, galera? Mas o primeiro jogo do Flamengo no Carioca foi um jogo antecipado, tá? Antecipado. O Mengão estreou já jogando a quinta rodada, tá, galera? O Flamengo iria estrear contra o Bangu na quarta-feira, só que aí, pela a disputa da Supercopa contra o Corinthians, anteciparam, né, a quinta rodada para domingo passado, tá, galera? Beleza? Então, hoje é a segunda rodada do Campeonato Carioca, aonde você vai poder assistir o jogo do Flamengo hoje, galera. Vai ser transmitido no Sport TV, canal fechado, no Premier, também canal fechado, tá, galera? Pay-per-view. E o Flamengo TV, a Flamengo TV, né, o site oficial do Flamengo, vai transmitir ao vivo, só que somente para o exterior. Provável escalação do Flamengo para hoje: Léo Nanete no gol, Daniel Salles na lateral direita, Iago e João Victor na zaga, Gustavo na lateral esquerda, porque o Johnny, galera, sofreu um trauma no ombro, galera, ele teve que passar por uma cirurgia, só que está tudo bem, tá, galera? Ele está se recuperando já. Então, na zaga hoje, Gustavo no lugar do Johnny, o Pablo Lúcio e o Lucas Vieira de volante, o Guilherme Gomes, Douglas Teles, o Joshua no meio de campo aí, e o David Viana aí, o atacante, tá, galera? Ou o Alan Santos, pode entrar também como atacante aí. O desfalque é o Johnny, como eu falei para vocês, lesão no ombro. Quem vai apitar o jogo do Flamengo hoje? O árbitro é o Yuri Elino Ferreira da Cruz e o seu assistente 2, assistente 1, o Thiago Felemon Soares Pinto, e o assistente 2, né, Gustavo Mota Correia. O VAR, Carlos Eduardo Nunes Braga. Vou repetir para vocês. Árbitro de campo, Yuri Elino Ferreira da Cruz. Assistente 1, Thiago Felemon Soares. Assistente 2, Gustavo Mota Correia. E o VAR, Carlos Eduardo Nunes. Este, né, é o trio, é o quarteto, né, da arbitragem Flamengo e Volta Redonda, galera. Deixa seu placar, minha família. Quero ver se você está confiante ou não. Tá ansioso para a volta, né, do elenco principal? Eu tô muito ansioso, minha família. E o Flamengo não pode dar mole, tá, galera? Se o Mengão, eu acredito que se o Flamengo perdeu hoje, minha família, para o Volta Redonda, eu acho que contra o Vasco vai ser o elenco principal. Eu acho que tinha que ser, porque o Flamengo já tá indo para o seu quarto jogo, beleza? Se perder hoje, 2 derrotas e um empate, né? Eu não vou contar com a derrota, eu quero que os garotos ganhem hoje. Mas, minha família, temos que lembrar que são garotos em formação. Volta Redonda é um time que já tá acostumado, né, galera? Aí os caras aí são adultos. Contra o Bangu, o Mengão passou aperto, o Sub-20. Contra o Volta Redonda, eu acredito que vai passar aperto também. Tomara que vença. Mas, minha família, lembrando, são jogadores em formação.
beleza? E se perder hoje, eu acho que o elenco principal vai voltar contra o Vasco, beleza? Na quarta rodada. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Conto com vocês, minha família, tamo junto, um abraço, fiquem com Deus e saudações rubro-negra.